Hoje tá, agora virou Thaís Recebe. Tem um nome já da série. Da série. Thaís Recebe de hoje, recebendo o meu ilustre fotógrafo, Lucas Lima. Uma honra estar aqui. Uma honra estar com você. Nossa. E a pressão também, né? Gente, é o seguinte, eu não tenho como fazer uma sequência de vídeos sem colocar um fotógrafo aqui para falar de fotografia para vocês. Mas mais do que isso, o Lucas, para mim, ele é um fotógrafo completo. O que é um fotógrafo completo? Quando a gente faz casamento junto, eu sei que as fotos da Decor, eu vou ter fotos completas e fotos excelentes e que eu não vou precisar contratar um fotógrafo profissional. Na verdade, eu queria só fazer um paralelo que existem duas coisas diferentes. Uma é o fotógrafo de decor, que eu contrato paralelamente ao trabalho oficial do fotógrafo daquele evento. Porque aquelas fotos são minhas, eu quero garantir, quero ter liberdade em poder orientar o fotógrafo do jeito que eu gosto, a foto de decoração. A outra coisa é ter um fotógrafo oficial que ele não está lá só por causa da Decor, obviamente, a Decor entra até num segundo, terceiro importância, porque ele tem a história dos noivos para contar. E aí, Lucas, eu queria que você começasse falando um pouquinho da importância que você dá para a decoração dentro do trabalho que você faz. Vamos lá. Para mim, eu sempre lido como o casamento, não só a união do casal, tem isso também, mas como um investimento, como eu te falei. Sim. O casal ele faz um investimento na decoração, então ele quer o detalhe, ele quer saber como foi no grande dia, porque o casal ele só entra particularmente na festa depois da cerimônia, e aí tem toda aquela parte da emoção, do nervosismo, e eles acabam não prestando atenção nos detalhes. Sim. Tem muita noiva que fala, nossa, Lucas, eu só descobri que tinha isso na decoração depois que eu vi as fotos. Então é uma coisa que, tipo, por exemplo, se eu não tivesse fotografado, ela nunca ia saber. Sim. E aí, por exemplo, ela ia poder falar pra você, Thaís, mas a gente não tinha combinado tal detalhe? E aí você podia falar, não, eu fotografei, tal, eu coloquei. Ou eu fiz. Exato, mas não tem como provar, a noiva não vai lembrar. E aí na foto mostra tudo isso. Então eu falo que é um jeito dela lembrar. E pra mim é muito mais importante também, por causa que no álbum eu conto uma história. Eu falo que o convidado ou a pessoa que ela for mostrar o álbum, sem ver o vídeo, ele tem que saber como foi a festa, do início ao fim. Então entra a parte de making off da noiva, noivo. Desde o convite, do convite, de tudo. O monograma do convite a gente coloca no álbum, para ter toda a identidade do casamento em si. Então quando a pessoa olha o álbum, ela fala assim, nossa, que decoração linda. A pessoa não precisa pegar o pendrive, por exemplo, e colocar. Eu acho super importante colocar no álbum a decoração. Porque, querendo ou não, são cenários de fotos, é super importante. Por exemplo, a mesa do bolo. Tem decorador que não dá tanta importância. Para mim é fundamental. É onde o casal faz o brinde, corta o bolo, tem uma parte simbólica nisso, é super importante. Então, tem gente que faz as fotos de pais e padrinhos lá. Então, é super importante prestar atenção em todos os detalhes da decoração. Então, eu acho que é uma coisa que eu costumo fazer. Eu levo um fotógrafo exclusivamente para isso. Então, uma coisa, gente, eu vou falar algumas dificuldades que eu tenho, que é o seguinte. Uma coisa o Lucas, na verdade, para mim, ele, como tantos outros fotógrafos, tá, gente? Vocês que estão vendo aí, que me conhecem, sabem que eu gosto de muita gente do mercado. Na verdade, o Lucas, eu acho que ele é um porta-voz de toda essa classe maravilhosa que a gente tem, grandes e grandes profissionais. E para mim, assim, ele é um fotógrafo completo, como eu já disse. Existem fotógrafos que dão, por exemplo, mais atenção ao envolvimento noivo e noivo. Isso não quer dizer que ele não vá tirar fotos de decor. Tira também, tem todo um trabalho. Mas, às vezes, o fotógrafo que é colocado lá para fazer a decor é uma pessoa que não foi brifada no dia do que foi importante, do que a noiva escolheu, do que, em termos de decoração e espaço, foi importante nas decisões ali. E isso, às vezes, acaba se refletindo na foto.
Isso eu não julgo, porque é o estilo de cada um. Mas o que eu entendo é o seguinte: se o fotógrafo que vai fotografar aquele casamento, ponto 1, eu não conheço, o que eu vou fazer? Eu vou contratar o meu fotógrafo. Se eu faço uma festa que para mim tem um desafio muito grande ou uma complexidade muito grande, eu vou contratar o meu fotógrafo. Eu não gosto de ficar cobrando foto, tá? Porque a gente, como fornecedor, não tem nem que cobrar. É claro que se eu conheço o fotógrafo, que se a gente tem uma boa relação, se a gente tem a intimidade e tal, eu vou perguntar para ele, até porque quando eu conheço o fotógrafo, eu até peço algumas fotos antes de fazer. Vamos supor que eu ou alguém da minha equipe esteja no evento, eu sei qual é a foto que eu amo, tá? Que agora eu vou falar aqui para vocês, é uma foto do buquê com a noiva, o buquê não desfocado, porque a gente vende buquê, okay. Então eu sempre falo isso para eles. Eu vendo flor, eu vendo decoração, então se você mostrar uma foto da noiva com um buquê desfocado, para mim aquela foto não vale. Embora ela esteja maravilhosa. Então são pequenos detalhes que eu consigo passar se eu tenho intimidade com o profissional. Se eu não tenho, eu vou buscar o meu fotógrafo. Então vamos supor que aquele fotógrafo que foi contratado pela noiva e pelo noivo coloque lá um fotógrafo que faça decor, que de repente foi um freela, que ele nunca que ele conhece o trabalho, mas que ele foi a primeira vez que ele estava trabalhando junto. Eu, na verdade, prefiro contratar um fotógrafo meu que a minha expectativa vai estar colocada naquela... Exato. Você tem a certeza do que você vai receber. Exato. No caso do Lucas, eu já sei que eu vou ter fotos maravilhosas completas e que isso eu vou conseguir compartilhar isso com ele. Lucas, me fala um pouquinho da luz. Aí que tá... É o ponto, um dos mais importantes para mim, por exemplo... como eu te falei, no workshop que a gente fez ano passado. Ele, na verdade, gente, ele tem fotografado os meus workshops, são escolhidos a dedo. Então, não é nem por causa disso que ele tá aqui, mas é porque eu entendo tanto que ele tem uma visão 360 graus da coisa. A gente tava falando até sobre isso também. Tem gente que fica focado só em uma coisa... E tá tudo bem, como você falou, é o que a pessoa se propõe a fazer. Mas eu, Lucas, procuro dar uma visão 360, eu olho todos os detalhes, eu tento ambientar o casal dentro da decoração também, não só, por exemplo, fazer uma coisa mais fechada e tal. Mostrar onde ele tá casando, com que decoração que tá casando e tudo mais. Mas o que você tinha me perguntado... Da luz, verdade, até muitas coisas aqui. Pra mim, a luz champanhe, aquela quente, que a gente tava conversando, é a ideal. Luz verde, esquece. Âmbar, esquece. Tipo, esquece. A noiva, ela quer se ver bonita, a decoradora quer ver a decoração dela bonita. Nenhuma dessas luzes favorece isso. Pode colocar no celular do convidado, quando ele vai fotografar, não fica bonito. Você pode ver o convidado ficar de um lado pro outro, mas faz aqui, não fica bonito. Agora, quando tem uma luz quente, a champanhe, fica perfeito. Tipo, não tem segredo. É o que fala. É o natural. É o natural. É difícil a pessoa errar. Parece que as pessoas complicam as coisas. Mas é muito fácil. Você tem a luz quente, que não tem erro. A pessoa vai ficar bonita, colocada no ponto certo, claro. Tem uns pontos que, por exemplo, não fica ideal para foto, mas na decoração pode ser que fique bonito. Isso eu concordo. São pontos de iluminação. Me fala um pouquinho a luz no altar. Então, o que para você é bacana? Me fala um pouquinho assim, é luz de frente, é luz de lado? Como que é no altar, pra gente, eu vou começar, o que não é o recomendado. Tá. Luz de baixo pra cima e luz de cima pra baixo, bem em cima do casal. Tipo aqui. Isso, porque fica a sombra no olho e a luz de baixo, ela forma toda essa sombra que tem do nariz, vai para a parte de cima do rosto. O que eu indico são luzes de frente e do alto. Tá. Então você pode colocar uma do lado esquerdo, uma do lado direito, uma completa, a outra preenche, porque você tem luz aqui e tem luz daqui. Então não fica faltando, não fica aquela sombra. E uma do meio, se você quiser complementar um pouquinho. Mas essa é a parte que eu acho ideal. Porque a sombra... ela traz uma coisa meio estranha para a foto, que a pessoa pode falar, nossa, mas o que é isso?
Ou, por exemplo, não vai valorizar o trabalho da maquiadora, por exemplo. Por quê? Porque a foto está escura, tem uma sombra. A noiva não consegue ver a maquiagem que ela tá no dia. Sim. Às vezes pode fazer uma sombra no vestido, metade do vestido fica iluminado ou não. A gente compensa isso no flash, claro, mas se fosse uma luz natural do que já tivesse no dia, ia ficar mais bonito. Acho que se as pessoas, os decoradores pensassem mais nisso, o conjunto da obra ia valorizar o trabalho de todo mundo, da maquiadora, do vestido ou da própria decoração. Ele tá falando disso, gente, e eu preciso dizer, eu sempre fui contra, quando eu faço o altar, ou a rupá, ou o gazebo, enfim, eu sempre fui contra colocar equipamento de luz no próprio elemento de decoração. Seja na rupá, seja no gazebo, seja num pergolado, porque o pergolado ele tem uma altura mais ou menos de 3 metros. O pé direito do espaço, na maioria, é mais alto. E aí você só tem lugar para pendurar em cima. Quando você pendura e foca, por exemplo, se eu tenho uma mesa de doce embaixo do pergolado, ela ficou cheia de sombra, porque a luz bateu, o pergolado ele tá decorado, então vai filtrar muita coisa. E aí eu preciso dizer para vocês que recentemente que eu revi esse meu conceito. Por quê? Eu tive um casamento recente judaico que eu não quis de jeito nenhum colocar o equipamento de luz dentro do gazebo, lá dentro da rupá, pelo amor de Deus, dentro da rupá. Então, eu assim, contra a minha vontade, eu coloquei a iluminação na rupá, que ficou aqueles equipamentos de luz que para mim é assim, odeio, mas que na foto, para a foto e para que o cliente visse isso, ia ser fundamental. Então tem algumas horas, gente, que a gente também tem que falar, não é para mim, é pro todo do evento. Então, assim, às vezes você abdica de algumas coisas que é aquela hora na hora, entendeu? Porque na hora a gente precisa saber o que é melhor pro casal, pra luz, pra fotografia. E pra fotografia, pra mim, se você falar pra mim, Thaís, precisamos fazer isso, e eu falar não, aí se a pessoa fala assim, é para fotografia, eu vou falar, faça agora, porque é aquilo que vai ficar. É pra eternidade do casal, ele sempre vai ver o álbum, os filhos, os netos, e vai estar a luz que estava no dia. Por exemplo, quando eu tenho casamento judaico na Rupá, se o pessoal da iluminação vir falar comigo, eu falo, tem a parte de cima, que tem o tecido que eles sempre colocam. Sim. Se você jogar a luz por cima da rupá, do tecido, o tecido vai fazer o quê? Vai filtrar a luz e ela vai se espalhar por dentro da rupá. Ali você vai ter uma luz uniforme. Já adianta muito. O que eu gosto, a gente fez um judaico, acho que era no Világio. Ficou super bonito, porque você colocou nas pontas, aqui você colocou uma luz de baixo, nas flores, ficou super bonito, iluminou. Eu achei super legal. E dentro da Rupá a gente tinha luz também. Então foi um caso que ali estava perfeito para mim. Então a gente se adaptou ao que tinha. E é legal também, gente, a equipe da decoração alinhar isso junto com o fotógrafo. O fotógrafo que chegou na festa, a gente sempre tá na hora, né? Ali na equipe terminando, finalizando a decoração. É sempre bom você trocar uma ideia, porque o fotógrafo ele chega. Qual é o problema de você chegar e falar como é que tá a luz para você? Mesmo que seja um casamento de dia, mas que a cerimônia vai estender até a noite, é importante você trocar essa ideia. Porque o decorador, ele é obrigação dele cuidar da luz. Gente, exatamente. É obrigação, tá? Não é porque eu tenho uma empresa contratada de luz cênica que tá fazendo lá. Não, é obrigação. A gente já falou isso em outros vídeos, eu falo isso sempre nos meus cursos. A decoração tem que ter poder de mando na iluminação, porque é o decorador que vai fazer essa troca de informações entre fotógrafo e iluminação cênica, até porque o fotógrafo ele vai chamar o decorador ou o assessor do evento para falar que a luz não tá boa. E aí, Lucas, eu queria que você contasse um pouco para eles, assim, quando o fotógrafo e o decorador tem que ter essa visão 360 graus, não é só do que está
colocado dentro do escopo de trabalho. Aquilo que você falou. Por exemplo, gente, algumas gafes que eu acho que é importante também pra gente evitar. Do caminhão. Do caminhão, que ou do fotógrafo, de alguém mal posicionado. Vou falar do caso do caminhão, que foi na entrada da noiva. Então era um ponto que a entrada da noiva é uma parte principal do casamento, uma das, claro, mas é uma coisa que a noiva super quer ver depois, ela entrando, ela com o pai dela, quer ver a emoção dos convidados do lado. Então por isso que é importante você ter uma decoração bonita, porque quando você vai pegar na foto aberta para ver a reação das pessoas, você tem a decoração ali. E aí foi um ponto que, tipo, atrás da porta, quando a porta abriu, o que tinha atrás? O caminhão do gerador. Então, era um ponto de simplesmente você falar, pega o caminhão, coloca aqui, na parte da festa, depois que fizesse toda a remontagem, volta com o caminhão, não tem problema. Mas é só nesse ponto. Então, pensar um pouco mais, ter essa visão aberta dos 360. Às vezes a pessoa ela fica tão focada naquilo que esquece de ver o evento ao todo. Gente, isso eu posso falar muito, que é o seguinte, a gente, enquanto está montando a decoração, a gente está muito preocupado no nosso checklist, das coisas que tá no contrato, das coisas que a gente precisa entregar e tudo mais. Mas o final da montagem não é final. E é sim uma parte que você tem que fazer a checagem de tudo. Exato. Então, por exemplo, no final, isso eu falo muito pela parte da decoração. No final da montagem da decoração, o pessoal já está cansado, tá desde madrugada montando aquele evento, se preocupando com milhões de coisas, mas é na hora que a decoração está pronta que você tem que olhar, por exemplo, se não tem ferramenta da decoração da cênica, ou saco de lixo. Saco de lixo é o que mais... E escada? Não, eu já tirei saco de lixo da entrada, assim, ó. Falei, pega aqui, tal, coloca ali pra lá. Saco porque se eu não visse, parecia que ninguém ia ver. Alicate que tá em cima da mesa, que você pegou pra cortar alguma coisa e esqueceu ele lá. A Hellerman, que é o famoso enforca-gato, que sempre a pessoa subiu, largou lá em cima da mesa. Folhas caídas, porque você colocou esse arranjo, de repente, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, você precisa rechecar. O caminhão do gerador tá atrás da entrada da noiva, você só vai ver se você olhar até entradas e saídas. Você imagina, quem é que se programou para olhar aquilo? Ninguém se programou, e isso deu um efeito negativo tão grande, porque a foto ainda consegue tirar no Photoshop. Exato. O vídeo não tira. Pra sempre ela vai ter aquela... Ela nunca vai... Toda vez que ela for ver a entrada, certeza que ela vai chamar mais atenção no caminhão. Às vezes, a decoração é toda branca. Isso acontece muito em fazenda, em residência, porque não é um espaço mais aberto. Espaço normalmente fechado, que abre a porta do espaço, você tem lá... É uma maneira de você controlar muito mais. Exato. Mas, às vezes, por exemplo, a decoração é toda branca e tem um carro parado atrás vermelho. Então, a hora que abre a porta, vai aparecer o carro vermelho, que vai chamar mais atenção, provavelmente, até do vestido. Exato. E a noiva, ela, na entrada, eu sei... o ponto principal para ela é ver ela bonita entrando com o pai dela. Nada pode chamar mais atenção que a noiva. Exatamente. Por isso que as convidadas não vão de branco, entendeu? Porque a atenção tem que ser pra noiva. Na decoração, eu gosto muito do seu porquê. Que é uma coisa clean, não chama mais atenção do que a noiva. Sim. E não deixa de ser bonita, é super bonito. Então, mais ou Lucas, eu queria que você falasse um pouco do posicionamento das pessoas na hora da cerimônia. Eu digo isso porque recentemente, enfim, eu sempre reparo muito nessa parte da entrada da noiva. Nós, como fornecedores, e agora eu não estou falando do fotógrafo, mas porque o fotógrafo nesse momento ele tem que trabalhar, então ele tem que estar numa posição privilegiada, mas as outras pessoas não devem e nem invadir ali a nave da noiva, e nem com braço, e nem com não sei o quê. Então me fala um pouquinho disso. Eu queria que você falasse da postura do fotógrafo nesse momento. Fotógrafo nesse momento, por exemplo, a entrada da noiva que a gente estava falando sobre. Tem que ter o registro fotográfico, do vídeo também. Só que a gente nunca pode esquecer que tem um noivo ali. Isso. Ele quer ver a noiva inteira, quando abre a porta. Pra gente é importante a reação dele. Por exemplo, eu fotografo muito a reação do noivo.
Que é uma coisa que não tá programado. Tem Exato, noivo que é fala assim, emoção. eu não vou chorar. Aí abre a porta, tá lá, debulha, tá, tipo, chorando muito. Então é uma coisa, e não volta, é uma emoção que ele só vai sentir naquela hora. E ele não vai lembrar depois, ele vai lembrar quando ele vê a foto e falar assim, caraca, tipo, volta aquele sentimento. Isso. E tem gente que não fica na frente a noiva tá entrando, ele faz questão de ficar na frente do noivo. Tipo, é uma coisa que eu nunca faço isso. Sabe uma coisa chata também? O noivo tá aqui e a noiva tá entrando. E aí, muitas vezes, o fotógrafo ou o vídeo fica atrás. Aqui, não, na frente dela. Exato. Na frente dela, para ela vir. Eu estou entendendo que vocês precisam pegar ótimos takes, mas esse momento é como se tivesse um obstáculo entre noivo e noiva. Não tem um clique que valha mais do que você atrapalhar o momento do noivo e da noiva. Não tem. Tipo, é muito chato isso, porque é uma lembrança deles, que não é só na foto, mas fica na memória. Toda vez que ele for tentar lembrar a entrada da noiva, ele vai lembrar do fotógrafo atrapalhando. Então, é uma coisa super chata. Eu já fui em casamento como convidado, e eu via, e eu ficava, tipo, triste, não pelo fotógrafo, assim, mas pelo noivo, que, pô, o cara tá bem ali, a noiva só vai entrar uma vez. Tipo, não vai ter outra entrada que só dela entrando para encontrar ele. Então é uma coisa que as pessoas não se atentam a isso. A pessoa fala assim, o clique vale mais. Eu, na minha opinião, não vale. Eu prefiro dar. E nesse momento, onde você se posiciona? O noivo tá aqui, eu fico do lado. Normalmente. E se eu puder, eu fico abaixado. Porque desse lado aqui fica a família da noiva. Então a mãe tá aqui. Então eu não quero também não ficar na frente da mãe. Porque é um outro tipo de emoção e é importante para ela. Então, se eu puder, eu fico mais abaixado, ajoelhado, quase na mesma altura assim. Então, para mim é o ideal. Eu não atrapalho ninguém e fico discreto. A própria cerimônia a gente trabalha só em 2 pessoas. Eu não trabalho mais que isso, porque é desnecessário. E aí fica muita gente chamando atenção. Imagina, se eu tivesse 3 fotógrafos e 3 do vídeo. Tanto de gente ali. Então eu trabalho sempre em 2, um em cima e um embaixo. Porque a cerimônia, os convidados estão de frente e o casal está de costa. Eles não estão vendo os noivos de frente. Então eles ficam, qualquer coisa chama atenção. Movimentação brusca, a pessoa sai correndo, o convidado já puxa direto o olhar pro fotógrafo ou pro cinegrafista. Então a gente costuma ser uma coisa mais discreta. E não atrapalhar ninguém. Tanto que o vídeo, eu penso muito nisso, eu não saio no vídeo. É muito chato, você vai ver o vídeo do casal, aí tá lá o fotógrafo, assim, no meio dos votos, o padrinho ou o padre que tá fazendo a cerimônia, aí tem um fotógrafo atrás. Tipo, é muito chato, é muito chato. Eu tento ser discreto, não atrapalhar o momento deles ali, principalmente na cerimônia, que é uma coisa íntima. Eu vejo muito, quando eu vou dar o buquê pra noiva, é um momento que o vídeo e a fotografia estão ali bem, já começou o trabalho. Eu vejo muito o fotógrafo falando pro vídeo, já pegou? Agora sou eu? Tipo, eu acho que é muito legal quando vocês também tem a parceria de um ajudar o outro. Exato, porque é importante para todos. Para todo mundo. Todo mundo quer entregar um bom trabalho. Exato. Uma coisa que a noiva gosta de ver depois. Se a gente se ajudar, é bem melhor. Do que ter, não, faz o seu que eu faço o meu. Tipo, vamos se ajudar. Se todo mundo entregar um bom trabalho, vai sair maravilhoso. É igual a decoração, sai perfeita, maquiagem, vestido. O conjunto da obra que faz a perfeição. Não adianta uma pessoa só entregar o trabalho dela perfeito e prejudicar os outros. Sim. Então eu falo, quando todo mundo se encaixa, todo mundo dá o máximo ali, fica tudo perfeito, o resultado, tipo, eu vejo o trabalho final. Tem muita gente que não vê, por exemplo, você chegou a ver álbuns do casamento completo de muitas pessoas? Não. Porque você já entregou o trabalho e tudo mais. Mas faz uma mega diferença quando você entrega um trabalho e fala assim, todo mundo se dedicou aqui, todo mundo se ajudou. É maravilhoso. Então, e pro casal, quando ele recebe isso, é diferente também. Ele percebe. Eu, pelo menos, acho que o casal percebe. Eu tenho certeza que o casal percebe. Porque sempre tem a noiva, quando vai receber o álbum, ou a gente vai fazer alguma reunião para escolha das fotos, ela fala, nossa, Lucas, fiquei tão chateada com tal, aconteceu isso. Do caminhão, por exemplo. Foi uma coisa que ela me falou. Eu falei, não, eu vou tirar para você, não tem problema nenhum e tal. Mas o vídeo já não tem como. E aí acabou o quê? O pessoal da decoração, do gerador, atrapalhou o trabalho do vídeo. Então, é uma coisa que, por exemplo, o pessoal do vídeo já não poderia não indicar mais a decoração. E eu falo,
se todo mundo se ajudar, a indicação vem depois. Ah, sim. Tem muito isso, o mercado é de indicação, de uma noiva falar, eu tô vendo decoração com a Thaís, o que você acha do trabalho dela? A Thaís é perfeita, ela sempre ajuda a gente. Então, a mesma coisa do decorador. O fotógrafo ajudar o decorador, mandar as fotos e tudo mais. Não, teve um evento que eu fiz, eu coloquei algumas luzes eletrônicas que não dimerizaram. E aí o fotógrafo falou, Thaís, não tá dimerizado e tá muito claro. Eu nunca mais usei aquela luminária, porque é importante também para mim saber o que não tá bom. Porque eu acho lindo aquelas lâmpadas, elas são grandes, leitosas, mas não dimeriza. Então é muito ruim, porque a hora que a pista tá bombando, fica claro. A festa tem que estar mais escura para dar a ideia da balada. Eu já tive problema com isso também. Que eu sempre peço, porque querendo ou não, na balada, até o pessoal do DJ gosta da coisa mais escura. Escuro e só a pista ali. Exato. Eu fiz um casamento que o piso era branco, as paredes eram brancas. Então, qualquer ponto de luz batia, deixava tudo branco. E aí o pessoal não apagou a luz na balada. Então. Aí eu cheguei na assessora, falei, então, tem como falar com o pessoal da iluminação, só pra baixar um pouco, porque afeta depois. Eu sempre falo, depois a cobrança da noiva vai vir. Então, o momento de você falar é naquela hora. Então, é por isso que eu gosto de trabalhar com parceiro, porque você tem essa liberdade de falar. Total. Então, você sabe que ali a gente tá todo mundo pra se ajudar. Não é na maldade, fala pra prejudicar um ou outro. Exato. Não, é sempre pra se ajudar. Ô Lucas, eu queria te fazer uma pergunta técnica agora, aproveitar que tem um fotógrafo maravilhoso aqui do nosso lado. Bora lá. É o seguinte, a gente nem brifou, tá, esse papo aqui. Eu, na verdade, não gosto, e aí você vai me consertar, eu não gosto quando o fotógrafo usa o flash. Certo. Tá? O que eu acho? A maioria dos casamentos que eu faço são casamento de dia, onde a gente tem luz natural. Ok, não é necessário. Eu não uso, porque quando é casamento de dia, 100% sem flash. Agora, tem casamento que, assim, eu sei que quando o casamento é à noite, eu não vou nem falar nada, porque é óbvio, né? Precisamos de luz para tirar aquelas fotos e tal. Mas, às vezes, né, até para o fotógrafo de decoração, porque o fotógrafo de decoração, se ele chega um pouquinho mais cedo, e ele tem lá o tripé e tal, ele tem um tempo para fazer essa foto, tá tudo bem. Mas assim, o que eu acho da foto de flash? Ela muitas vezes traz uma luz que não é uma luz tão real. Exato. Eu não sei se eu tô errada, eu não sei se... é uma luz artificial, o flash é uma luz artificial, você tá colocando ali. Por exemplo, o LED, ele é uma luz contínua. O LED ou a luz quente que a gente usa em casamento é uma luz contínua, ela sempre vai estar lá. O flash não, ele só dispara na hora do clique. Sim. Então é uma luz de preenchimento que a gente fala. Tem gente que usa como isso, tem gente que usa de outra forma. Quando eu preciso usar, é uma luz de preenchimento. A parte que está com sombra, tem uma aberração na foto, eu corrijo aqui, no flash. Mas aí você consegue ver, por exemplo, se aquele clique que você vai dar, ou você... a minha pergunta é, se é tudo ou se é pontual? Eu uso como pontual. Eu só, por exemplo, quando eu uso flash, eu só ilumino a parte que tá importante para mim na foto. Por exemplo, o casal. Eu não quebro toda a parte de decoração. Eu não ilumino a minha decoração com flash. Tá, a sua decoração, no caso. Isso Porque é importante. Pra mim, senão mata, né? A decoração, a luz que tá ali é a luz que tá no dia. Eu não transformo. Eu falo que eu não transformo. A única coisa que eu faço é corrigir o casal, que eu quero que eles estejam com a luz perfeita. A decoração é a decoração que tá no dia, eu não mexo nisso. Eu sempre busco uma luz mais focada no casal, assim, pra não afetar o trabalho. Sim. Imagina se eu mudo a cor da sua decoração. Então. Tem fotógrafo que no tratamento altera. Isso pra mim é o cúmulo. Tipo, tira toda a saturação. O buquê que era roxo fica cinza. Então é uma coisa que eu imagino pra você que tem problema. Eu vejo nas fotos das pessoas isso. Porque muitas vezes eu gosto mais da minha foto de celular do que a do fotógrafo. Do que a do fotógrafo. Mas é aquilo que eu falo, gente. Não gosto. Ninguém. É gosto. Exato, porque às vezes o filtro do fotógrafo para o casal tá lindo, incrível, mas para decoração existem outros pontos a serem avaliados, que é a cor da flor, o viço da flor, como ela está posicionada, como existe aquela mistura de cores, e às vezes o sol já está estourando aquele arranjo, e aí vem mais a luz ainda do fotógrafo e estoura um pouco mais. Então eu acho que é desnecessário,
mas eu também entendo que existem, A linguagem, cada um tem a sua linguagem de trabalho, o seu modo de trabalhar. Exatamente, e o casamento, o evento é uma cidade, né, de fornecedores. São 1000 coisas acontecendo ali. Mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Não dá para ser tudo do jeito que a gente quer, tá? Então, assim, eu aprendi um pouco na lida também, por exemplo, que existe o ponto que a decoração é super importante. Existe o ponto que a fotografia é super importante. Existe o ponto que para o DJ bombar uma pista de dança, o evento tem que estar apagado, entendeu? E tudo bem, porque a decoração já foi vista num primeiro momento. Exatamente. Então esse tempos e movimentos que a gente diz. Tem tempos e movimentos de todos os acontecimentos da festa, onde cada fornecedor vai ser evidenciado como um todo. Exato. Por exemplo, nas protocolares. É um momento que que o fotógrafo e o vídeo, querendo ou não, ele precisa de uma atenção ali, porque é uma coisa que vai ficar para sempre. É o porta-retrato na casa da noiva. É ela com a família dela. Sim. Então, aquele momento, para mim, se não é um dos mais importantes. Todo momento é importante, mas aquele é muito importante para mim, que são as fotos dos porta-retratos. Você que é decorador, já perguntou pro assessor, ou cerimonialista, ou pro fotógrafo? Acho que isso é mais pro assessor. Aonde vai ser a foto protocolar? Você já pensou que o local da foto protocolar tem que estar bem iluminado? Você já pensou que a foto protocolar tem que ter um recuo para o fotógrafo tirar a foto com tanta gente se o casal tem muitos padrinhos? Então, assim, tem várias coisas que é importante o decorador saber para se planejar, para deixar melhor para o outro profissional. Então, tudo isso, gente, são pontos que tem que se ter atenção e uma atenção 360 graus. Exatamente. E também mostra o trabalho dele, que nem eu falei, do porta-retrato. Às vezes um amigo vai na casa e vê, por exemplo, uma roupa bonita, bem decorada e bem iluminada, fala assim, nossa, que decoração linda, quem fez? Exato. Então, querendo ou não, se você faz um bom trabalho, tem uma boa iluminação, uma boa foto, é o que vai vender o seu trabalho depois. O jeito das pessoas verem seu trabalho. E a satisfação dos noivos de depois, levar aquilo pra frente. Exatamente. Conversei aqui com o mestre, fotógrafo, Lucas Lima, e queria agradecer. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. É sempre bom a gente conversar e aprender, porque do mesmo jeito que ele está falando, eu também estou aprendendo a me posicionar melhor, a pensar em como até é o tamanho dos meus arranjos, se isso tem atrapalhado ou não, o ângulo que ele precisa, enfim. É sempre bom a gente ouvir outro profissional e qual o impacto que tem no nosso trabalho. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo. Tchau, tchau.